A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10, nesse primeiro trimestre da CPAD, em 2023. Hoje, nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. E na lição de hoje, lição de número 10, vamos trabalhar sobre o avivamento na vida pessoal. Eu espero muito que o Senhor Jesus possa falar com você através dessa palavra para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho aí, teu comentário, ele é importante para a gente. Por favor, coloque aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, o nome da tua igreja, eu quero te conhecer também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal. Janderson Nascimento, fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, indicar, estudar a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, olha, eu tenho um recurso muito legal que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD, você encontra, por exemplo, o esboço da aula que eu preparo, com todos os argumentos a mais, versículos a mais também, e uma pesquisa além da lição que nós sempre produzimos aqui. Você encontra também o PowerPoint da lição, onde nós podemos utilizar, você pode utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer aprendendo sobre a palavra de Deus. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo. Fica à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. E na lição de número 10, nós vamos trabalhar sobre o tema hoje, o avivamento na vida pessoal. Eu espero muito que essa palavra possa te abençoar. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas é o texto áureo, que se localiza hoje em Salmos 63, versículos 3 e 4, vale a pena você fazer essa leitura. Apresenta também a verdade prática, leia a verdade prática com os teus alunos e apresente a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Salmos 63, versículos 1 a 8. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda segunda-feira é o encontro marcado com a classe dos adultos. Então toda segunda eu estou aqui postando aula para você ao meio-dia. Você já tem acesso ao nosso material para poder estudar a palavra de Deus e edificar vidas na EBD da tua igreja. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre o avivamento na vida pessoal. E como proposta do pastor Elinaldo Renovato, nós vamos estudar então a perspectiva de Salmos. Ou seja, nós vamos pegar o texto de Salmos e tentar analisar com você como Salmos também apresenta avivamento, como o texto de Salmos também aponta para esse caminho de ter uma vida fervorosa com o Senhor. O próprio João Calvino chegou a dizer que o livro de Salmos, comentando sobre esse livro, é o espelho da alma. Isso por quê? Porque em Salmos você vai encontrar textos, hinos, orações que vão apresentar, por exemplo, o momento de alegria que uma pessoa está vivendo diante do Senhor, um momento de tristeza, um momento de grande luta que a pessoa está enfrentando, mas tudo isso dependendo da vontade de Deus. Isso quer dizer também que em Salmos nós vamos encontrar essa vivência de quebrantamento, de dependência de Deus. E quando a gente lembra da palavra quebrantamento, está no foco da lição.
nós então estamos trabalhando sobre o tema da própria lição, compreendendo muito bem, de forma clara, que esse quebrantamento aponta para o avivamento. Quando você olha especialmente para o texto de Salmos, você descobre que Salmos é um manual de adoração. É um manual de adoração para Israel. Adoração, oração, prestação de culto diante do Senhor, como ter uma vida de adoração diante do Deus vivo. É claro que Salmos também se torna um texto universal. Quando me refiro ao universal, isso quer dizer que também serve para a própria igreja, serve para a minha vida pessoal, para a tua também, para o teu crescimento diante da presença de Deus. Ao estudar sobre o texto de Salmos, também aprendemos que o texto ele foi escrito por diversas pessoas. Às vezes você pensa que Davi foi aquele que escreveu o texto de Salmos inteiro, e não é bem assim. O texto de Salmos, os 150 Salmos, foram escritos por diversos autores. E é importante nós levarmos isso em consideração. Por exemplo, você vai encontrar um Salmo de Moisés, você vai encontrar um Salmo de Salomão, você vai encontrar salmos de Asaf, dos filhos de Corá, de Hermã, de Etã, do rei Ezequias, de Jeremias. Você vai encontrar, por exemplo, salmos que descrevem muito bem uma perspectiva histórica profunda dentro da palavra de Deus. Além do que, os salmos de Davi. Davi, ele escreveu, se você não sabe, 73 salmos. Então, praticamente quase a metade do texto. E você percebe que o texto de Salmos também está organizado em um conjunto de literatura. Ou seja, quando nós estudamos o livro de Salmos, nós descobrimos ali que ao invés de ser um livro só, nós encontramos 5 conjuntos históricos, 5 conjuntos de adoração, e nessa aula de hoje eu quero apresentar isso para você. Porque nos Salmos você vai encontrar, por exemplo, adoração a Deus, você vai encontrar também orações, você vai encontrar louvores de romagem, que é de peregrinação, você vai encontrar também súplicas ao Senhor, você vai encontrar também louvores ao Senhor por Jerusalém. Então, em Salmos nós vamos encontrar diversos conteúdos. E além do que, em Salmos nós vamos encontrar textos de avivamentos pessoais, onde as pessoas colocam seu coração em quebrantamento diante da presença de Deus. Eu espero muito que essa aula possa trazer clareza para você, com profundidade nas escrituras, para que você chegue em sala de aula e seja uma bênção, trazendo uma aula abençoadora para edificar vidas. E se eu já estou te ajudando até aqui, o teu comentário é importante, comenta aí. Aproveita, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. E vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o avivamento na vida do salmista. Eita, que coisa boa! Você precisa guardar isso aí, viu? Já lembra que não é somente Davi que escreve salmos inteiros. Tem vários salmistas, vários autores. Leia uma passagem bíblica que se localiza em Salmos 85. Versículo 6, e também avance agora para o primeiro subtópico, que trata sobre uma busca sincera. Para o pastor Elinaldo Renovato, ele deixa claro na própria lição que o salmista, ou seja, aqueles que escreveram então o texto de Salmo, tiveram então diversas experiências com Deus. Essas experiências com Deus são demonstradas de forma escrita. E essas experiências, então, apontam para diversos encontros com Deus em uma busca sincera diante da presença do Senhor. É importante também nós deixarmos claro em sala de aula que a palavra para salmos, na própria versão hebraica, traz esse sentido de teklim, que significa, então, louvores a Deus. No sentido grego, vem então dessa palavra salmo, que traz essa ideia de louvores também. Então, no sentido hebraico, nós encontramos o termo teklim, que é louvores. Pode ser traduzido também pela palavra aleluia. E aqui nós vamos entender que é um conjunto de adoração, que é um conjunto de louvor a Deus. E nesse conjunto nós vamos encontrar diversas divisões. Em primeiro lugar, eu quero já deixar claro para você que o teu aluno pode até levantar esse questionamento, e esse questionamento vem se arrastando com o tempo. Existem pessoas que dizem assim, você não pode dizer que Salmos tem versículo, porque ali você só vai encontrar poemas. Não é bem assim, tá? Você não pode dizer que Salmos está dividido em capítulos, porque ali você só vai encontrar canções. Não é bem assim.
Estudando o texto de Salmos, você vai descobrir que você vai encontrar poemas, você vai encontrar louvores, isso é claro. Mas você também vai encontrar em Salmos textos que são referentes em um contexto histórico, de uma experiência de alguém, de um avivamento pessoal de alguém. Então você vai encontrar documentos históricos em Salmos. Você vai encontrar textos que registram a história de alguém, você vai encontrar um testemunho, você vai encontrar oração, súplica e louvor. Então não tem problema nenhum você dizer assim em sala de aula, olha, nós vamos abrir a Bíblia em Salmos 23, por exemplo, você pode citar assim, versículo 1, não tem problema nenhum. Versículo 3, versículo 4, isso por quê? Porque Salmos, ele é multifacetado, ou seja, você vai encontrar salmos de adoração, de testemunho, históricos, e não dá para você definir isso com clareza. Então, para ficar fácil de encontrar o texto na Bíblia, não tem problema nenhum você citar como capítulo ou você citar então como versículo. E isso vai te ajudar então a trabalhar essa sala de aula também. Outro detalhe que nós precisamos observar é que a própria Septuaginta já trabalhava o texto de Salmos a partir dessa palavra psalmo, que traz esse sentido então de canções, de adoração ao Senhor. Ou seja, na Septuaginta, o texto de Salmos é chamado de livro dos louvores. Olha que legal, você precisa observar isso. Por que eu estou definindo os salmos com você para tentar extrair aí avivamento? Eu estou definindo para você entender que Salmos é um texto muito pessoal, mas também é um texto muito rico de adoração ao Senhor. O texto de Salmos é composto então por 150 capítulos. Anota aí. Você pode dividir o texto de Salmos em 5 livros. É aquilo que eu disse para você a nível de introdução. Salmos é uma reunião, então, de 5 livros que foram escritos em épocas diferentes, em períodos diferentes, mas foram reunidos como um conjunto de adoração ao Senhor, de adoração sincera ao Senhor. O primeiro livro de Salmos se encontra, então, entre o capítulo 1 até o capítulo 41. Você pode tomar como nota e apresentar isso em sala de aula. Capítulo 1 ao 41 é o primeiro livro de Salmos, é a primeira divisão. Inclusive, nas nossas Bíblias, as mais antigas, trazem aí essas divisões. O segundo livro de Salmos se encontra, então, no capítulo 42 e vai até o 72. Nesses 2 primeiros livros, você vai encontrar somente orações. Orações que são direcionadas ao Senhor, louvores aqui que são voltados para buscar a Deus de forma sincera. O terceiro livro de Salmos se localiza, então, entre o capítulo 73 até o 89. E agora você vai encontrar uma mistura. Você vai encontrar oração e súplica, que é algo mais intenso, de busca fervente de oração pela presença do Senhor. O quarto livro, ele se localiza, então, entre o Salmo 90 até o 106. Aqui você vai encontrar louvores, canções, adoração ao Senhor. E o quinto livro está, então, entre os Salmos 107 ao 150, que você vai encontrar especialmente aqui louvores a Deus. Então é importante você observar que o texto de Salmos, ele traz, então, diversos inários, diversas adorações, e em Salmos você vai encontrar também algumas organizações básicas. Por exemplo, você vai encontrar títulos de autoria no Salmo. Por exemplo, você vai encontrar alguns salmos que foram escritos diretamente por Davi. Porém, se o salmo não tiver um título ali, geralmente é um salmo anônimo. É importante você levar isso em consideração. Então, não dê esse salmo a Davi, porque pode ser anônimo. Você também tem que observar quem é o autor daquele texto e entender um pouco o contexto. Por exemplo, você vai encontrar em Salmos um salmo escrito por Moisés, outro por Salomão. É fundamental você observar isso aqui também. Também você vai encontrar salmos que são salmos históricos, é isso que eu estou dizendo para você. Salmos que trazem, então, um contexto histórico. Por exemplo, a fuga de Davi sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Sabe que salmo é esse? O Salmo 3. No próprio Salmo 3, o próprio Davi, no versículo 5, diz, olha, em paz deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi estava sendo perseguido, escondido numa caverna, e ali ele escreve esse testemunho de oração a Deus. Olha como é rico isso, é um salmo histórico. Você vai encontrar também títulos de gêneros literários. Então você vai encontrar essa diversidade em salmos. Gêneros literários como cânticos de louvor, você vai encontrar em salmos também lamentos, você vai encontrar
cânticos de confiança a Deus. Você vai encontrar também títulos musicais, você vai encontrar salmos que são literalmente canções ali. E essas canções geralmente são finalizadas com a palavra sela. Não sei se você já percebeu isso lendo o texto de Salmos, porque são anotações musicais. Outro título que você pode encontrar são instruções para o culto. No próprio Salmos, você vai encontrar então textos de adoração que eram realizados durante a viagem, conhecidos como os cânticos de peregrinação ou salmos de romagem, que se iniciam no Salmo 120 até o 134, que eram cantados em adoração a Deus no período em que os peregrinos retornaram para Jerusalém pós-exílio babilônico. Então é fundamental nós observarmos todo esse conjunto, entendendo que Salmos tem uma grande expressão de avivamento, tem ali diversos salmos de adoração, de confissão de pecados e quebrantamento diante do Senhor. Eu espero estar te ajudando em sala de aula. Se essa aula está edificando você, comenta, porque me ajuda também. Ou então envia para alguém, para essa pessoa ser abençoada em Jesus. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: contemplando e bendizendo ao Senhor. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, é possível viver um avivamento espiritual, um avivamento real, um avivamento que nós experimentamos a presença do Espírito Santo, se nós colocarmos o nosso coração de forma pessoal em quebrantamento diante da presença do Senhor em adoração. E o livro de Salmos demonstra isso. Quando você observa especialmente o caráter teológico de Salmos, você vai perceber que nos 150 textos nós vamos encontrar uma vibrante adoração ao Senhor e uma vibrante confiança em Deus. E essa vibrante confiança está estabelecida no Deus da aliança. Se você observar o texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus estabeleceu uma aliança com Israel, uma aliança eterna, uma aliança que é inquebrável. E essa aliança é tremenda. E quando você lê o texto de Salmos, você percebe então, à luz desse contexto, que há uma verdadeira adoração em volta da aliança, em volta do concerto, em volta da adoração, em colocar o seu coração na dependência de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o amor de Deus nos envolve. Também nós percebemos aqui no texto uma intervenção pessoal, direta, da vontade de Deus, guiando o seu povo. À luz das Escrituras, nós também entendemos que Salmos traz para nós, no Antigo Testamento especialmente, algo que é derivado da lei de Moisés. Se você não sabe, o texto de Salmos ele é derivado da lei de Moisés em forma de adoração. O texto é fundamental, então, em descrever a ação de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus, a nossa dependência diante do Senhor. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber exatamente essa riqueza. Se você pegar o Salmo 19, faça isso com os teus alunos, você vai perceber que o Eterno, o Senhor, o El Shaddai está sendo descrito. Então, nesse salmo, você vai perceber o Salmo 19, versículo 1 e 2 diz assim, ó, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e a noite mostra a sabedoria a outra noite. Sabe o que esse salmo quer dizer? Esse salmo quer apresentar, então, uma verdadeira adoração ao Senhor, o reconhecimento do nosso coração diante da grandeza de Deus, como grande eu sou. Isso aponta também para a lei de Moisés. Também nós vamos perceber que Salmos apresentam uma teologia profunda. Em Salmos nós vamos encontrar atributos divinos do Senhor. Quando você lê Salmos na profundidade, já que você quer ter um avivamento pessoal, você vai encontrar exatamente que esse Deus ele tem um relacionamento conosco. Você vai encontrar, por exemplo, um atributo da onipresença. O que é a onipresença? É Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Observe o Salmo 139, versículos 1 ao 10 com os teus alunos. O texto é lindo. E o texto diz assim: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante.
e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa. É tão alta que não posso atingir. E o versículo 7 diz assim: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E aí ele conta: se subir aos céus, lá tu estás. Se descer ao inferno e estender lá minha cama, eis que lá tu também estás. Se tomar as asas da alva e tentar habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e me sustentará. Você percebe aqui um verdadeiro avivamento nessa adoração. Ele diz que até as nossas palavras o Senhor já conhece. Ele diz que o Senhor nos cerca na dianteira, nos cerca também por detrás, nos guia de forma clara. Se a gente tenta fugir, ele também nos encontra, porque a presença de Deus é poderosa. E aí você percebe um verdadeiro avivamento espiritual. Sabe o que Salmos está querendo dizer? Que não dá para fugir da presença do Espírito Santo de Deus. Não dá para se esconder da presença dele. Não dá para fugir da glória dele. Porque quando ele manifesta a sua glória, a presença dele nos envolve de forma gloriosa. Eu não sei se você já sentiu dessa presença. Glória a Deus. Se já sentiu, comenta aí. Se não, comece a buscar. Porque Salmos, então, aponta para a gente de uma forma espiritual, de um avivamento tremendo que nós precisamos. Avançando, vamos para o terceiro subtópico, que trata sobre Deus, que é o nosso auxílio, presente no texto de Salmos. O pastor Elinaldo Renovato comenta que nada é tão consolador, tão profundo, do que ter esse entendimento que Deus, ele é o nosso auxílio e fortaleza. Quando você lê o texto de Salmos, você encontra isso, que o verdadeiro avivamento espiritual também aponta para a nossa segurança de estar em Deus, na presença de Deus. Quando você observa a teologia de Salmos, você descreve e percebe nesse texto também a onipotência do Senhor sendo demonstrada de forma clara. Ele é o Criador e para ele não há impedimento algum. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se você pegar o texto do Salmos 46, você vai perceber que ele é o refúgio de Jacó. Ele é aquele que guarda os seus servos. Observe o que está escrito no texto para você perceber a onipotência do Senhor. Salmos 46, versículos 1 ao 11, você pode ler esse texto com os teus alunos também. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam então e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos, glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha para esse texto e perceba a grandeza da onipotência de Deus e como em Deus agora, nesse avivamento, nós podemos experimentar esse guardar, essa tranquilidade, essa perseverança diante do Senhor. Quando você analisa a teologia de Salmos, você descobre então nessa teologia
a existência de Deus sendo claramente demonstrada, a santidade de Deus em diversos salmos, o poder da inerrância da palavra. Você pode pegar o Salmo 119, que é o poder da inerrância da palavra. Os atributos do Altíssimo são apresentados em diversos salmos, a exemplo desse aqui, 46. As maravilhas de Deus você vai encontrar e a verdadeira justiça do Senhor. Então, quando a gente observa a teologia de Salmos e percebe essa riqueza, há avivamento também, há dependência de Deus, há uma dependência profunda e nessa dependência nós precisamos estar. Que você também experimente essa dependência do Cordeiro, glória a Deus, do Altíssimo, do Senhor dos Exércitos, sobre a tua casa, sobre a tua família, que essa palavra possa edificar você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. O segundo ponto da lição trata então sobre o seguinte assunto: o avivamento espiritual do crente. Leia uma passagem bíblica que se encontra agora no Salmos 19, versículo 7. É muito legal você ler esse texto. Também avance para o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: reservando uma agenda de piedade. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, de forma clara, nós encontramos em Salmos um modelo devocional para a prática cristã, ou seja, para a vida do crente. Qual é o modelo devocional que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar em Salmos diversas adorações, orações também, súplicas, e nessas súplicas nós vamos encontrar diversos avivamentos. Vou mostrar isso para você, dividindo então o texto de Salmos com vocês. E eu espero apontar isso para você de forma clara, para você entender que com essas orações você pode crescer também nesse avivamento pessoal. Por exemplo, nós vamos encontrar orações de fé na adversidade. Isso está aí no primeiro livro de Salmos, do capítulo 1 ao 41. Se você pegar o primeiro livro de Salmos, você vai perceber que ali você vai encontrar orações de fé na adversidade. Vou citar algumas, por exemplo. Você vai ver diversas orações naquele texto, mas naquele texto também você vai encontrar algumas que são exceções. Essas exceções eu vou marcar para você. Por exemplo, você vai encontrar louvor lá nessas orações, que é o Salmo 8, 24, 29 e 33. Você vai encontrar também outras exceções, por exemplo, salmos reais. Você vai encontrar o Salmo 2, Salmo 21. Você vai encontrar salmo de justiça também, Salmo 1, Salmo 15. Você vai encontrar também salmo de penitência, é o Salmo 32, que é confissão de pecados ali. E você vai encontrar também o salmo de revelação, que é o Salmo 19, que nós já citamos aqui para você. Então, os demais são salmos então de orações, nesse primeiro livro que nós temos aí. O segundo livro de Salmos trata então sobre orações de fé na infelicidade. Esse segundo livro começa no capítulo 42 e vai até o 72. Nós vamos ter algumas exceções ali. Quais são as exceções que nós vamos encontrar que não são orações de fé no momento de tristeza? Você vai encontrar louvores, que é o Salmo 47, 48, 50, 65 a 68. Você vai encontrar salmos reais, que é o Salmo 45 ao 72. Você vai encontrar também salmo de penitência, que é o Salmo 51, que é o salmo de confissão de pecados ali. E você vai encontrar um salmo que coloca o seu coração de forma quebrantada diante do Senhor, que é o Salmo 58 e 59. Então você vai ver essas exceções. Os demais são salmos de oração, de fé no momento de tristeza. O terceiro livro de Salmos, que começa no capítulo 73 e vai até 89, cita então salmos de confiança diante da aflição nacional. Observe, você vai ver uma aflição sendo levantada sobre Jerusalém e esses salmos foram produzidos. Tem algumas exceções. Que exceções são essas? São salmos de louvores. Por exemplo, o Salmo 75, 76 é exceção. Tem salmos históricos, como eu disse para você, que são documentos. Salmos 78 e 81 são salmos históricos. Você vai encontrar salmos de amor por Sião, pelo templo também. Salmo 84 e 87. Você vai encontrar também salmo de repreensão aos ímpios, que é o 82. O quarto livro, então, de Salmos, ele traz agora louvor e adoração. Começa no Salmo 90 e vai até o 106. Você vai encontrar algumas exceções também. Você vai ver salmo de fé na adversidade, você encontra orações lá na frente também, que é o Salmo 90, 91, 94 e 102. São verdadeiras orações ali.
Você vai encontrar salmos históricos, que são documentos, que é o 105 e 106, e salmos de justiça, que é o 101. O quinto livro de Salmos, então, ele traz agora o louvor e confiança no momento de tribulação. Olha que coisa legal. Ele começa no Salmo 107 e vai até o 150. Você tem algumas exceções. Você vai encontrar, por exemplo, salmos reais, que são salmos voltados para o rei. Salmo 110, 132. Você vai encontrar salmos sobre a aflição nacional de Jerusalém, Salmo 129, 137. Você vai encontrar, então, salmos de justiça 112, 116, salmos de revelação aí, são reveladores da palavra, Salmo 119, salmo sobre Sião, o amor a Sião, que é o 122, Cântico dos Degraus, que você vai encontrar, que é o Salmo 120 a 134. Você vai encontrar também salmos de Halel, que se iniciam no Salmo 113 ao 118, Salmo 136 e 150. Com essas exceções, você encontra, então, nesse conjunto diversas orações, louvores. Então, é por isso que você pode chamar salmos, e quando você for apresentar na igreja, olha, vamos ler os salmos no capítulo tal. Não tem problema, no versículo tal, porque você vai encontrar documentos que eu apresentei para você, salmos históricos, salmos do rei. É diferente de ser uma canção. Quando é canção e poesia, tudo bem, mas quando não é, você pode tratar de forma geral também. O segundo subtópico trata então sobre a prática da oração. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, na Bíblia, não só em Salmos, há muitos homens e mulheres que venceram diversas batalhas, diversas provações, buscando ao Senhor através da oração. Quando nós pegamos o texto de Salmos, nós encontramos então diversas orações para demonstrar um avivamento pessoal. Jonathan Edwards, ele traz uma mensagem poderosa, ele que é um teólogo clássico do avivamento. Ele destaca que Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja. E o desejo dele é exatamente que essa igreja se envolva em oração. Quando nós observamos a respeito dessa perspectiva, nós precisamos entender que a prática da oração também precisa estar presente em nosso coração. Por que nós falamos de oração? O que nós devemos buscar a Deus em oração, de joelhos, buscando por um momento prático de adoração ao Senhor, por um avivamento pessoal? Charles Spurgeon chegou a dizer que as pessoas que não são dedicadas à oração não são dignas de compaixão, mas aqueles que se envolvem com a graça de Deus, se envolvem então com essa presença. O Jeremias Pereira, o pastor presbiteriano, ele destaca de forma bem clara sobre algo interessante sobre a oração. Ele diz que quando a igreja ora, os céus se movem e o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Isso é muito legal nessa perspectiva. O evangelista Lucas, ele destaca que o próprio Jesus, ele orou ao Senhor. Quando você lê o texto de Lucas, você percebe que Jesus, ele orou ao Senhor, colocou o seu coração debaixo da dispensação de Deus. Então, se a gente quer orar e buscar um avivamento, nós precisamos então nos mover em adoração e oração também. A oração, ela deve ser perseverante, ela deve ser algo que deve mover o seu coração. Você pode ler a passagem bíblica de Isaías 62, 6. Quando a gente olha para a oração dentro da Bíblia, você vê diversas passagens, não somente em Salmos, mas você encontra, por exemplo, Lucas 18, versículo 1, Jesus ele incentivou seus discípulos a orar sem desanimar. Você percebe o Paulo falando para os irmãos orarem com alegria em Romanos 12, 12. Você percebe em Efésios 6, 18, que os irmãos deveriam estar em espírito de oração em diversas ocasiões. Você percebe em 1 Tessalonicenses 5,17 que a igreja deveria estar firme em oração sem cessar. Colossenses 4,2, a igreja deveria perseverar em oração. Então essa oração, antes de tudo, é uma verdadeira busca por avivamento. Outra característica é que a oração também aponta para um grau de expectativa. Você pode ler a passagem bíblica de Isaías 62, 6, que essa expectativa também aponta especialmente para a confiança em Deus. Então, quando você lê Salmos, você percebe uma grande confiança no Senhor, uma dependência do Senhor. Observe Abacuque capítulo 2 primeiro. Ele apresenta suas queixas, mas ele também apresenta diante do Senhor a sua dependência. Jacó, ele orou ao Senhor, buscando ao Senhor para que Deus pudesse o abençoar.
leia Gênesis 32, 26, que você vai ver isso. Então você percebe dentro das Escrituras uma grande riqueza teológica sobre a oração. Em terceiro lugar, você percebe também algo interessante, que a oração ela é algo que nos incentiva a não abrir mão da resposta. Quando nós oramos, nós buscamos ao Senhor de forma clara, entendendo que o Senhor pode responder. Isaías 62, 7 também confirma isso. Então, o salmista, quando orava, ele orava ao Senhor buscando uma resposta, dependendo de Deus. E nós também precisamos aprender sobre isso para um avivamento pessoal. E em quarto lugar, a oração também aponta para algo específico, a oração específica. Quando você lê Salmos, você percebe a oração específica sendo demonstrada em diversas canções e orações também. Então isso aponta para o caminho da adoração diante do Senhor. E já avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre a leitura devocional da Bíblia. Conforme o pastor Elinaldo Renovato, crente avivado deve ler e estudar a Bíblia diariamente. Dwight Littlewood chegou a dizer que as escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas na realidade para mudar as nossas vidas. Então a prática de leitura devocional ela deve estar impregnada no nosso coração. Você percebe que os próprios avivalistas faziam isso. Você percebe que os salmistas também colocavam seu coração para serem atentos à voz do Espírito Santo através da palavra, que era a lei da época. Você percebe também que a própria Bíblia, ela traz então uma verdadeira vida devocional para a gente, buscar ao Senhor a partir da ótica de Salmos, como nós já observamos. Quando você observa as Escrituras, você percebe alguns passos claros para nós crescermos e avançarmos em vida devocional. E aqui eu quero dar algumas dicas para você ter uma vida devocional e você pode apresentar isso para os teus alunos. Primeiro, leia a Bíblia. Segundo, defina um horário para o seu estudo devocional. Terceiro, organize seus planos de estudo. É fundamental também você intercalar alguns livros longos da Bíblia com alguns livros curtos que podem te ajudar a ter uma dinâmica muito legal, sempre marcando os livros que você já leu. Crie também um caderno de estudo bíblico para você fazer as suas anotações. Hoje já tem Bíblias aí que tem espaço de anotação, faça sempre as suas anotações. Analise o texto à luz do contexto, vale muito a pena você fazer isso. Leia a Bíblia em versões diferentes, leia a palavra de Deus, coloque isso no seu coração, aplique no seu coração. A Bíblia de forma devocional é algo rico também para você. Os salmistas adoravam a Deus e nós também precisamos aprender a adorar ao Senhor de todo o nosso coração. E como você pode fazer um devocional? Primeiro, comece o seu devocional separando um lugar e um tempo para com Deus. Depois, a oração ela é essencial. Você precisa orar no seu devocional. E você precisa, em terceiro lugar, meditar nas Escrituras para ter um avivamento pessoal. Meditar naquilo que está dizendo o texto para você mudar de vida. Em terceiro lugar, já avançando como terceiro ponto da lição, nós vamos tratar agora sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. É importante você ler uma passagem no Salmos 80, versículo 19, e avançar para o primeiro subtópico que trata sobre a vida pessoal. Para o pastor Elinaldo Renovato, o avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal de cada cristão que busca por esse avivamento. Segundo o pastor Alexandre Coelho, trazendo um comentário a respeito desse assunto, ele diz que o Espírito Santo ele habita em cada um de nós desde o novo nascimento em Cristo Jesus. Esse Espírito Santo agora nos ajuda a sair de um estado de homem pecaminoso para uma nova vida em Cristo. Esse Espírito então nos regenera em Jesus, transformando essa natureza pecaminosa que nós tínhamos em uma natureza santificada, abandonando as práticas passadas para ter uma nova vida com Cristo, se tornando então uma nova criatura. Você pode ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim o crente em Jesus, buscando a vida pessoal e um avivamento pessoal diante de Cristo, ele experimenta a presença do Espírito Santo de algumas maneiras. Primeiro, como consolador, ele é aquele que nos consola. João capítulo 14, versículos 16 e 17 confirma isso. Ele também nos conduz
ele nos guia na verdade. João 16:13, ele nos ensina todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Isso aqui é prática devocional. João 14:26, ele também nos concede poder para testemunhar de Cristo. Você vai perceber isso nas Escrituras em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele também intercede por todos os crentes em orações. Você vai ver isso em Romanos 8:26. E ele nos santifica diariamente, porque é tarefa dele, e nos ajuda a caminhar com Cristo em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então você vê uma riqueza aqui que também aponta para a própria prática que o salmista realizava, que o texto de Salmos também apresenta. Vamos avançar para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre a vida com o cônjuge. Então, esse avivamento também trabalha em algo pessoal, até na tua vida familiar, aqui, conforme o texto bíblico. O pastor Elinaldo Renovato comenta que o verdadeiro avivamento não fica só na igreja, mas ele também atinge a nossa alma, mas também atinge a nossa família. Isso quer dizer que quando nós lemos o texto bíblico, nós encontramos que o avivamento agora muda especialmente a nossa vida pessoal. Você pode ler a passagem de Efésios capítulo 5 e 6, que Paulo traz condições para um avivamento agora dentro de uma igreja, diante dos seus relacionamentos. Ele primeiramente cita a respeito do relacionamento familiar, casal, e ele descreve nesse contexto bíblico de forma clara, a partir para os irmãos aí de Efésios, tanto o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, diante de uma casa avivada. O pastor Hernandes Dias Lopes traz um comentário muito interessante sobre esses papéis. O primeiro papel que ele descreve é o papel da esposa, que se localiza em Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 24, descrevendo especialmente que a mulher ela deve entender o que é ser submissa ao seu marido, conforme Efésios 5:22. A ideia de submissão, a partir de um avivamento, é muito clara. Vamos descrever para você. É o mesmo papel de Cristo em ser submisso à vontade do Pai. É o mesmo papel de Cristo em se submeter ao querer de Deus. É o mesmo papel de Cristo em ter especialmente a consciência de ser servo de Deus. Então, quando Paulo se refere a essa ideia de submissão, ele está comparando a esposa a esse papel de Cristo, em ser fiel, em ser obediente à vontade de Deus sobre a sua família, guiando então a sua casa. Você percebe que essa submissão também aponta para a glória do seu marido, aponta também para a missão que o marido deve ter, nessa ideia de submissão e resgate. E aqui também aprendemos que a submissão, para haver dentro de um lar, ela precisa ser guiada e pautada com o amor nesse matrimônio. Em segundo lugar, o pastor também apresenta o exemplo e o papel do marido, Efésios capítulo 5, do 25 ao 33. O papel do marido está intercalado em cuidar da esposa. E no texto bíblico descreve então que esse cuidar da esposa não é só um cuidar físico, mas também espiritual, responsabilidade sacerdotal, isso também é um avivamento, responsabilidade na vida emocional da esposa. O marido tem a responsabilidade de amar a sua esposa de forma espiritual também. Isso descreve, conforme o texto bíblico, uma riqueza profunda para o nosso coração, que nós devemos exercer o papel de Cristo também, em amar a sua noiva, e amar a sua esposa. E a própria Bíblia demonstra que isso traz benefícios para a vida pessoal de alguém. Então não dá para ser avivado só na igreja e em casa tratar mal os seus entes queridos, tratar mal a sua esposa. Isso não é avivamento. O verdadeiro avivamento, ele floresce em casa também. Essa é a proposta do pastor Elinaldo Renovato. Avançando, vamos para o terceiro subtópico, que trata sobre a vida com os filhos. O pastor Elinaldo Renovato finaliza a lição descrevendo que um crente avivado também deve ter atenção para com os seus filhos. Observe, a própria Bíblia nos exorta a ter uma atenção com os nossos filhos. A própria palavra descreve sobre o papel familiar, o papel paterno, o papel materno também. Conforme as Escrituras, isso descreve exatamente alguns cuidados que nós devemos ter. E esses cuidados também nos alertam a algumas situações que acontecem hoje em dia. Por exemplo, o excesso de proteção. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos também tomar cuidado com o favoritismo em famílias que têm mais de um filho, com o desestímulo dos filhos
É muito importante observar isso. É importante também reconhecer o seu filho, a sua filha que estão crescendo diante do Senhor. É fundamental ter o cuidado com a negligência, também ter cuidado com palavras de crueldade. A própria Bíblia nos alerta a ter os cuidados pessoais para ter uma saúde pessoal junto com seus filhos diante da glória de Deus. E para finalizar, o último subtópico da lição trata sobre os efeitos do avivamento na vida pessoal. O pastor Elinaldo Renovato comenta que a alegria do crente é ter uma fortaleza, uma firmeza diante do Senhor em uma vida pessoal diante de Cristo. O próprio Elinaldo Renovato ensina que a vida cristã deve ser pautada no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse fruto é uma demonstração de um verdadeiro avivamento no nosso coração. Nós precisamos aprender que essa vida pessoal também demonstra para a nossa conduta cristã no nosso dia a dia. Ou seja, nós quebrantamos o nosso coração como salmista, mas nós também precisamos cuidar da nossa casa, ter uma vida devocional, cuidar dos nossos filhos e da nossa família. Que Deus abençoe você. Eu espero que essa aula possa ter te abençoado e que Deus em Cristo possa te edificar para a glória e honra do Senhor. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca e segue a gente no Instagram, o nosso endereço está aí. Muito obrigado você que sempre está com a gente aqui toda semana. Se você puder, faça isso, tira uma foto com os teus alunos, deixa eu conhecer essa turma bonita que estuda com você na EBD, vai ser um prazer te ter por lá também. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda segunda-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos adultos, onde eu estou postando as aulas dessa lição, tá bom? Que Deus abençoe você. Se você desejar o nosso material, está disponível no link na descrição desse vídeo. Dá uma analisada na nossa assinatura, que é trimestral, tá? Que Deus abençoe você para a glória de Cristo. Se você está afastado de Jesus e precisa de Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso através desse vídeo, comentando aí abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a tua casa e tua família também. Esperando que o Senhor possa te conceder bênçãos espirituais conforme a sua vontade. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Primeiro texto, Aviva, Senhor, a tua obra, do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Vale a pena você ter esse material, é da editora CPAD, você encontra no site da CPAD. Quero indicar para você a declaração de fé das Assembleias de Deus, da própria CPAD, no site você encontra. Quero indicar para você também Raízes Teológicas do Pentecostalismo, da editora Carisma. Vale muito a pena você ter esse material, é muito excelente. E quero indicar para você Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dillard e do Longman. Esse material é muito bom, da editora Vida Nova, de onde eu tirei aqui diversas curiosidades sobre o texto de Salmos. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o avivamento e a missão da igreja. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.